E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Professor Renatão. E hoje vamos começar aí uma introdução sobre o direito administrativo, logo depois da nossa vinheta. Hey! E aí, galera, antes de a gente começar a nossa aula aí, peço que você deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário e ative os sininhos das notificações aqui do lado. Claro, não deixando de se inscrever no canal no YouTube Professor Renatão para sempre ficar recebendo os vídeos aí, beleza? Vamos começar hoje aí assuntos iniciais, introdutórios. Vou pegar você lá na mãozinha e vou começar a jogar para cima para você acertar todas as questões de direito administrativo em qualquer concurso público que você fazer no país inteiro, beleza? Bom, então vamos começar as nossas dicas aí sem muita enrolação. Deixa o seu like aí e seu comentário. Direito administrativo. O que é o direito administrativo? Da onde que surgiu o direito administrativo? E onde que eu compro esse livro de direito administrativo para estudar, Renatão? Primeiramente, você não vai comprar livro nenhum, ok? Por quê? O direito administrativo, ele não está positivado. O que quer dizer isso? Não temos um livro específico sobre o direito administrativo. Ele está espalhado em tudo quanto é porcaria, tem um pouco do direito administrativo. Lei de improbidade, estatutos federais, estaduais, estatutos municipais, leis, mais um monte de porcaria aí que abrange o direito administrativo. Mas isso aí você não precisa se preocupar, basta você assistir às aulas do professor Renatão, resolver bastante questões. Primordial para qualquer aprovação em concurso público são as resoluções de questões e a gente já consegue acertar as questões de prova. Claro, uma boa explanação do conteúdo. Direito administrativo, ele é um ramo do direito. Por que tu desenhou essa árvore aí, Renatão? Tá fazendo apologia ao crime? Era um pé de maconha que ficou torto? Não, galera, não é um pé de maconha que ficou torto, não. Para a gente fazer a simbologia do que é o direito administrativo. O ordenamento jurídico brasileiro é uma árvore. Essa árvore aqui não é um pé de maconha defeituoso com apenas 3 folhas, tá? É uma árvore com os ramos do direito. Essa árvore é o nosso ordenamento jurídico brasileiro. E os ramos são os ramos do direito que estudamos aí para a sua aprovação. Temos o ramo do direito penal, temos o ramo do direito civil, temos outros ramos e o ramo que a gente vai estudar hoje, canetinha falhou, e o ramo que a gente vai estudar hoje que é o direito administrativo. Tranquilo? Então, para a gente já entender onde não está o direito administrativo ele não está positivado, ele está disperso em várias leis, ok? O direito administrativo, ele é um ramo do direito do ordenamento jurídico brasileiro, que simbolizamos por essa árvore, cada uma com seu ramo específico. Resumidamente, bem enxutinho, bem redondinho para você acertar a sua questão na prova, o direito administrativo é um conjunto de normas que disciplinam as relações da administração. Como assim disciplina as relações com a administração? O direito administrativo, ele veio para regular como que vai ser a aquisição dos produtos que a administração precisa, como que vai ser controlado os servidores públicos, vão ser através do estatuto, seja ele estadual, federal ou municipal, como que a administração vai punir alguém que praticar um ato de improbidade administrativa. Então, todas essas leis dispersas do nosso ordenamento jurídico brasileiro,
são parte do direito administrativo. Então, o direito administrativo é um conjunto de normas que disciplinam as relações da administração pública, seja com a própria administração pública ou seja com um particular. Tranquilo? Introdução bem simplesinha, direito administrativo. Revisando agora, direito administrativo é um ramo do direito do nosso ordenamento jurídico brasileiro e eles são um conjunto de normas que vão disciplinar as relações da administração pública, seja com o particular ou seja com a própria administração pública. Então, eu trouxe aqui para ajudar o seu entendimento quais são os institutos que são parte do direito administrativo, ok? Temos a nossa Constituição, as leis, ok? As jurisprudências e as doutrinas. Renatão, o que são as jurisprudências e as doutrinas? As jurisprudências são decisões reiteradas dos tribunais e essas decisões são baseadas nos casos concretos. Beleza? Então, a jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais quando entra uma ação e essa ação é um caso concreto, aquela decisão começa a valer para outras situações semelhantes. E a doutrina são os ensinamentos de autores juristas que influenciam e fundamentam essas decisões judiciais. Bem resumidamente, a doutrina são desenvolvida aí pelos autores juristas, ok? O pessoal aí que costuma fazer as leis e esses ensinamentos, eles fundamentam as decisões judiciais, tranquilo? Bem resumidamente, é isso aí. Então, o direito administrativo, como eu já falei, ele está espalhado dentro da Constituição, das leis, da jurisprudência e da doutrina. Tranquilo? Continuando aí a nossa explicação acerca do que é o direito administrativo, eu já comentei com vocês que o direito administrativo são um conjunto de normas que vão regular as atividades e as relações da administração pública, seja ela com o particular ou seja ela com o próprio Estado, beleza? Essa relação, seja com o particular ou seja com o Estado, ela é dividida em dois subconjuntos, ok? A gente tem as relações de direito privado e as relações de direito público. Essa diferença é importantíssima para as provas em concurso público. O ramo do direito privado e o ramo do direito público são importantíssimas para todas as provas de concurso público do país inteiro. É por isso que essa aula serve para qualquer concurso que você for fazer que cobre o edital Direito Administrativo. O direito privado, tá? Ele é baseado nas relações entre as pessoas, ok? Relação de compra e venda de carro, compra e venda de imóvel, qualquer relação que as pessoas façam em comum acordo, ela visa sempre o interesse particular. No direito privado, as pessoas têm a liberdade. Por isso que quando você vai comprar lá o seu carro, você pode negociar. A pessoa quer 50 mil, você oferece 45. Não, 47, 45, 46.500, 46, 40, daqui a pouco o cara já volta lá no 47, fecha no 40 mil lá, seu Honda Civic, beleza? Então, por quê? Essas relações, elas estão em pé de igualdade, ok? É um particular negociando com outro particular. O Estado, ele não faz parte dessas relações de direito privado. Não interessa, se está bom para as partes comprar e vender, negociar, fechou, não tem problema. Essa relação de direito privado, ela é chamada relação de direito horizontal, ok? Sempre que a prova falar relação de igualdade, relação horizontal, ela vai estar tratando das relações de direito privado. Não tem
hierarquia, ok? Não tem relação jurídica, não tem hierarquia. Então, sempre vai ser uma relação de direito privado. Agora, vem uma parte bem interessante, que são as relações de direito público. As relações de direito público, elas visam a supremacia do interesse público sobre o privado. Por isso, elas não são igual às relações particulares, elas não estão niveladas no mesmo plano, há uma superioridade. Eu fiz até esse desenho aqui meio bizonho, não sou especialista em desenho, mas aqui a gente já consegue ver aquele palácio bem interessante lá, que eu não vou falar o nome para não comprometer a clareza e a lisura dessa aula, ok? Então temos essa edificação aqui, e o particular está aqui. Visivelmente, olhando para cá, quem tem mais poder, quem tem mais força, garra, quem tem mais falcatrua? Falcatrua eu não falei nada, não falei nada de falcatrua, tá? Quem é superior nessa relação? É o Estado, é a União, é o município, ok? Essa relação, ela em si, ela se baseia na supremacia do interesse público pelo privado. Ela é marcada pelo desequilíbrio, pela desigualdade entre a parte e o Estado. Lembrem do tamanho desse desenho e o tamanho do cidadão aqui. Para que serve essa relação? Vamos ao exemplo hipotético aí, e claro, para ficar fácil para a gente entender. Vamos supor que nós precisamos abrir uma rua. Nós, que eu digo, a União, o Estado, o Estado, tá? O Estado mesmo, Estado comandado aí pelo Poder Executivo do governador. Vamos supor que o Estado precise abrir uma rua. E aí foi lá, desapropriou uma casa, desapropriou outra, e lá na última rua, onde ia fazer a união com a Estrada Federal, tinha um velhinho lá de 78 anos, lá com a sua roça de aipim, sua roça de mandioca, depende da região do país que você está assistindo essa aula. E esse velhinho lá, ele não quer, ele carpe todo dia essa roça de mandioca, essa roça de aipim, e ele não quer se desfazer da sua propriedade, tá? A própria Constituição prevê que a indenização tem que ser prévia em dinheiro, mas mesmo assim esse velhinho não quer sair de jeito e maneira. Tem lá o porquinho dele, tem lá as galinhas, tem lá a vaquinha, tem a sua rocinha de mandioca, e ele não quer sair. O que o Estado vai fazer? O Estado vai usar a sua verticalização, o seu poder hierárquico, tá? Lembre do desenho, o Estado é muito mais forte do que um sozinho. Ele vai usar os mecanismos necessários para fazer a desapropriação desse velhinho lá no sítiozinho dele, visando a supremacia do interesse público pelo privado, sobre o privado. O interesse de todas as pessoas que vão usar aquela rua é muito maior do que o interesse do velhinho que não quer perder a galinha, o porco e a rocinha dele de mandioca. Beleza? Então, essa relação ela é marcada pela desigualdade. O velhinho vai ter que sair, queira ele ou não, ele vai ter que sair. E o Estado, ele é muito mais forte em relação a qualquer particular. O que a gente precisa decorar para não errar questões na prova do bisonho é que o direito privado ele é marcado pelas relações horizontais, igualdade, liberdade, são palavras que definem o direito privado, e o direito público ele é marcado pelas desigualdades entre as partes, é uma relação vertical, uma relação hierárquica, uma relação de exigir que o particular faça tal coisa, ou desocupe, ou o particular vai ter que obedecer de qualquer maneira, queira ou não queira, beleza? Então, essas são as duas divisões das relações que estão no direito administrativo, ramo da árvore do ordenamento jurídico brasileiro. Fechou? As fontes de direito, elas podem ser primárias ou secundárias e indiretas. A gente já vai ver aqui para acertar
todas as questões de prova, ok? A principal fonte do direito são as leis. Então, as leis em sentido amplo, não importa qual é o tipo de lei, são as principais fontes do direito, são as fontes primárias do direito, beleza? Não vou me adentrar muito, são informações rápidas, precisas, importantes e certeiras para as suas provas, tranquilo? As doutrinas e as jurisprudências, elas são fontes secundárias do direito, ok? Elas são fontes secundárias. Se elas são secundárias, primeiro as leis em sentido amplo, depois vem a doutrina e a jurisprudência. Não é qualquer jurisprudência, são as decisões do STF e do STJ, beleza? Essas jurisprudências são as que entram no direito administrativo. E os costumes são a forma indireta. Para que serve o costume, Renato? Porra, não tem uma lei que resolve a parada toda. O STF e o STJ também não emitiram nenhuma jurisprudência ainda sobre o assunto. Não tem nenhum doutrinador que fala, ou tem 3 e cada um fala uma coisa diferente do negócio. Então, vamos ver o costume, como que a sociedade age quando acontece essa situação. Como que é resolvida a parada quando acontece esse bagulho aí, né? Essa era a porrada? Era o Muay Thai? Não. Então, elas vão ser resolvidas de acordo com os costumes da sociedade. E se os costumes das sociedades, e se os costumes não são suficientes? Bom, aí vai ver um outro costume, num outro país, como é que é feito essa parada aí, vamos pesquisar, tá? Mas, primeiramente, são as leis em sentido amplo, qualquer tipo de lei são as fontes primárias, as fontes secundárias são as doutrinas e as jurisprudências do STF e do STJ, e os costumes de forma indireta, caso haja lacuna aqui que não possa resolver o caso concreto. Fechou? Continuando a nossa introdução acerca do direito administrativo, entramos no regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, ele é baseado em 2 pilares que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos primeiro fazer uma introdução histórica a respeito do direito administrativo. O direito administrativo, ele teve a sua origem na Revolução Francesa, quando surgiu o Estado Democrático de Direito. Após o Estado Democrático de Direito, após a Revolução Francesa, surgiram outros sistemas, como, por exemplo, o sistema anglo-americano, mas o que interessa, a informação mais importante para a gente, é que ela surgiu com a Revolução Francesa, dando origem ao Estado Democrático de Direito. Uma definição muito importante que sempre é cobrada em prova é a definição da doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro. Vou colocar aqui na tela agora um conceito importantíssimo que também é sempre cobrado em provas de concurso público, principalmente das bancas mais renomadas, como a CESP, a FCC. Então, anota aí, pega o seu caderno, pega a sua caneta, você sempre tem que estudar aí com o seu material para você fazer as anotações importantes, e a gente vai ver o conceito aí da Maria Silvia Zanella de Pietro. Comigo na tela aí. Diz que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objetivo os órgãos, os agentes e as pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a concessão de seus fins de natureza pública. Desse maravilhoso conceito de Pietro, podemos observar 3 aspectos importantíssimos para as provas de concurso público: o aspecto subjetivo, o aspecto jurídico e o aspecto formal. Aspecto subjetivo, ele vai tratar dos órgãos, dos agentes e das entidades públicas. Está lá no conceito de Pietro, quando ele traz os órgãos, agentes e pessoas jurídicas da administração pública. Ele está tratando do aspecto subjetivo, de como vai regular essa relação dos órgãos, agentes e entidades públicas. Tratando do aspecto jurídico, ele vai avaliar um sujeito das relações jurídicas e suas prerrogativas. Quando houver alguma desavença, quando houver fato que tenha que ser resolvido por
vias judiciais, ele vai definir quem será o sujeito, como serão essas prerrogativas aí para a resolução desses conflitos. O aspecto material, ele traz um foco na administração pública e na atividade administrativa, quando ele fala lá no final do seu conceito de natureza política, de natureza pública, ok? Ele está falando do aspecto material aí, as formas, as leis, como vão ser resolvidos certos conflitos, certos impasses judiciais. Já vimos da onde surgiu historicamente o direito administrativo, já vimos a diferença entre os aspectos do direito e os aspectos do direito privado, já vimos também o conceito de Gipietro. Então, podemos adentrar agora na parte do regime jurídico administrativo, nos pilares da administração pública. O conceito administrativo ele é baseado em 2 pilares, como está esse maravilhoso desenho aqui do professor Renatão. Se não estiver maravilhoso, não tem problema. O importante é tu acertar a questão na prova. Não é sobre os olhos. Regime jurídico administrativo. Temos 2 pilares, 2 norteadores, 2 fontes, 2 guias. Todos esses sinônimos que eu falei são as maneiras que as provas podem mencionar e podem pedir para vocês. Quais são os 2 sistemas norteadores do direito administrativo? Quais são as 2 fontes norteadoras do direito administrativo? Quais são os pilares do regime jurídico administrativo? Tudo isso eu estou perguntando a mesma coisa. E são esses 2 princípios implícitos, ok? Por que implícitos, Renato? Porque eles não estão positivados, são entendimentos jurídicos, ok? Que são a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o privado. O que quer dizer isso, Renato? Eu vou explicar agora para você nunca mais esquecer. É a supremacia do interesse público de todos sobre o interesse privado de uma única pessoa. Lembra do exemplo da casinha lá? Do velhinho que tinha as galinhas e os porquinhos lá e a rocinha dele de mandioca, que ele não queria sair de lá porque ia estragar a roça dele para ligar na rodovia federal? Então, temos lá o interesse público da coletividade, de todas as pessoas que vão usar aquela rua, ao invés do interesse do velhinho em manter os porquinhos e as galinhas dele lá. Então, a supremacia do interesse público é maior, é unânime sobre o interesse privado. Como que a administração vai fazer os meios para fazer essa desapropriação? Ela vai usar os chamados poderes da administração, que a gente vai ver outrora, ok? Então, vai usar o poder da administração, mais precisamente aí o poder do império, mais conhecido como poder do império, vai fazer a desapropriação para manter a supremacia do interesse público. O outro pilar fundamental, norteador, fonte, guia, mestre do regime jurídico administrativo é a indisponibilidade do interesse público. O que é a indisponibilidade do interesse público, Renatão? Mais uma vez, eu vou explicar para você nunca mais esquecer. Indisponibilidade do interesse público é o interesse público indisponível. Olha só! Galera, isso aqui é muito fácil, porém a gente tem que se atentar a alguns detalhes, ok? O que é a indisponibilidade do interesse público? Quer dizer que todas as coisas, todos os tributos, todos os bens, todos os imóveis, tudo que a administração tem, ela é indisponível. Renato, quer dizer então que a administração não pode vender uma ambulância velha que não serve para mais nada? Não falei isso. Pode haver a venda, pode se desfazer de alguns bens públicos, porém, sempre visando o princípio, sempre visando
os princípios constitucionais, respeitando os processos licitatórios, no caso da venda, a alienação por leilão, dependendo do bem a for leiloado. Aqui, essa indisponibilidade está em relação às relações jurídicas, as relações corretas, ok? O bem jurídico da sociedade, o bem jurídico que a sociedade busca, que é o bem-estar, digamos, saúde, educação, uma pavimentação, esses bens que são comuns, essas aquisições, essas prioridades, esses interesses da administração pública, eles são indisponíveis, sempre vai ser em busca, em prol da sociedade, em prol da administração. Não pode um fiscal entrar lá no supermercado e ver que o supermercado está falsificando a carne e ele não fechar esse mercado. Ele tem que fechar. Por quê? Porque ele está buscando a indisponibilidade do interesse público. O interesse público das pessoas em consumir uma carne saudável é melhor do que qualquer propina que ele possa ganhar para deixar passar essa situação. Então, sempre vai valer a indisponibilidade. Por que o gestor público o gestor público é obrigatório a respeitar o princípio da indisponibilidade do interesse público? Porque a administração não é do prefeito. O Brasil não é do presidente da República. O Estado não é do governador. O município não é do prefeito. Eles são apenas meros gestores das coisas públicas. Foi a gente que colocou ele lá. Foi a gente que botou lá o companheiro. Foi a gente que colocou a primeira presidenta. E depois, como a gente entendeu, como nós entendemos que ela não estava fazendo uma boa gestão da coisa alheia, não estou entrando no mérito do impeachment, tá, pessoal? Se foi correto, se não foi correto, estou apenas exemplificando para a gente acertar a questão de prova. Como a gente entendeu que ela, a presidenta, não estava fazendo uma boa administração, quando ela relatou as pedaladas lá para fechar a conta, que foi alegado lá, não sei se é fato verídico ou não, ok? Mas quando ela fez, ou teoricamente, ou acusaram ela de fazer o esquema das pedaladas fiscais, ela fez aquilo não visando o interesse público, ela fez aquilo visando as contas dela fecharem, ok? Então ela não administrou bem a coisa alheia, por isso foi aberto o processo de impeachment, beleza? Então, vamos revisar agora para a gente entender. Regime jurídico administrativo, ele é baseado em dois princípios, duas fontes, dois sistemas norteadores, ok? Supremacia do interesse público sobre o privado, a administração usa os poderes administrativos para executar a sua vontade, e a indisponibilidade do interesse público só pode ser negociada em prol do interesse público. O gestor ele é apenas um administrador da coisa alheia. Tranquilo? Essas foram algumas informações principais a respeito do regime jurídico único, regime jurídico administrativo, as informações iniciais e um exemplo aí para ficar facinho para você entender, ok? Bom, galera, chega mais aqui outro ponto fodarástico, sempre cobrado em prova, principalmente nas grandes provas aí de grandes bancas organizadoras, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, grandes concursos aí, são os interesses primários e secundários, são coisas muito simples, mas que devemos ter aí uma boa atenção e uma boa decisão entre eles. Então, vamos lá. Interesse público primário, número 1, ele é voltado para o bem-estar social. São políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade, ok? Cota para o negro, bolsa para alguma coisa, bolsa para aquilo lá, ok? São políticas, campanhas de prevenção, são políticas voltadas para o bem-estar social. Voltando lá ao que a gente falou há pouco tempo atrás, interesse público sempre vai prevalecer sobre qualquer outro interesse, sobre o interesse privado.
Então, o interesse público primário são as políticas públicas voltadas para o bem-estar da sociedade. Já o interesse público secundário é o interesse da administração. A administração, como gestora da coisa pública, ela precisa arrumar meios para se autossustentar, para conseguir disponibilizar o médico lá no posto de saúde, para conseguir disponibilizar o policial, para proteger a sociedade. Então, esse interesse público secundário, geralmente eles são de cunho patrimonial, de cunho financeiro, que são para dar ao Estado a prática de promover os serviços essenciais. Esse interesse público secundário, ele é geralmente de cunho patrimonial, de cunho financeiro, ok? Sisteminha bem simplesinho, interesse público primário voltado ao bem-estar da sociedade, revisando agora comigo, parecia o Serginho Malandro agora, e o interesse público secundário aí, geralmente de cunho patrimonial. Ponto sempre importante, recorrente nas provas, decora isso e vamos ver o próximo ponto aí. Bom, e agora, chegando de cotovelo na cara da banca examinadora, a gente vai ver o direito administrativo, que a gente já viu, que estuda as relações do Estado, as relações jurídicas que o Estado tem com seus administrados ou com a própria administração. Então, vamos definir o que é Estado. Só deixa eu pegar meu canetão aqui. O Estado, ele é composto por 3 estruturas, ok? O povo, que é o povo, Renato, somos nós, eu, você que está aí estudando do outro lado para passar no seu concurso, a sua filha, a sua vizinha, a sua esposa, o seu marido, o seu gato papagaio, não, gato papagaio não. Nós somos nós, pessoas físicas, pessoas de carne e osso, ok? Território, o que é? O Estado é composto pelo povo, composto pelo território. O que é território? Ó? Território é o nosso chão, é aqui onde a gente está. É a nossa vila, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso querido Brasil aí, que você vai ajudar a transformar em um país melhor. Conto contigo, senão eu vou lá te pegar, tá? Ok? Então, é composto pelo povo, pelo Estado e pelo governo soberano. Pô, Renato, o que é soberania aí? Não sei. Soberania, meu caro estudante, é a vontade que uma pessoa tem, que no caso estamos falando da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela é soberana, ela tem a sua vontade própria, ela tem a sua vontade suprema. Não pode receber ordem de outros estados, ok? Não pode vir dos Estados Unidos e ligar para o nosso queridíssimo presidente: ô vampirão, agora é o seguinte, eu não quero que tenha mais eleição direta aí, eu quero que vocês façam aqui igual nos Estados Unidos, que a gente faz por convenção, eu não quero mais. Não, ele até pode fazer, mas o que o vampirão vai fazer? Não vai fazer nada, tá? Não vai fazer nada. Por quê? Porque o Brasil, ele é soberano em relação aos outros países, ok? Na sua casa, quem é o soberano? Agora eu vou complicar muita gente, tá? Quem é o soberano na sua casa? É você ou é o seu marido? Ou é a sua esposa? Quem é que tem a vontade própria? Quem é que tem a supremacia lá? Deixa aí nos comentários aí, depois você me diz, beleza? Então, tópico bem importante, brincadeiras à parte, simples, tópico simples e importante. O Estado, ele é composto pelo povo, pelo território e pelo governo soberano. E já vimos o que é a soberania.